Oi, gente, meu nome é Thaís Maciel e hoje eu vou falar um pouco sobre quando devo me preocupar com o atraso da fala do bebê. Vem comigo! Nós, como mamães, ficamos muito ansiosas, né? Quando eles começam a dar aquelas primeiras balbuciadas, é muito legal pra gente ver eles se desenvolvendo. Observar cada passinho desse é muito especial pra gente. Cadê a Jaya? Manda beijo. Manda beijo. É? Fala com a vovó. Te amo. Acaba que gera uma ansiedade, qual a idade esperada para esse bebê falar e correr atrás caso esteja alguma coisa fora do esperado pra gente buscar o melhor tratamento. Se a gente estiver falhando em relação a estímulos, é muito importante que estejamos atentas a sinais dos bebês e saber quando esperar cada marco de desenvolvimento deles. Desde que o bebê tá na barriga, ele já tá escutando a nossa voz ou das pessoas que estejam mais próximas à barriga da mãe. Os bebês ouvem a voz da mãe não só do eco que sai da voz e volta para a barriga, como do que sai das nossas cordas vocais e vai para dentro da barriga. O neném tem aquele som de todos os órgãos se movendo lá dentro, que é geralmente esses ruídos que a gente coloca para eles dormirem, que é aqueles... Quando a voz ecoa lá por dentro também causa essa segurança, porque o bebê já entra em sintonia com aquela frequência específica da voz da mãe e é a voz que traz mais segurança, aconchego. Poxa, né? Por isso que é muito importante a gente sempre manter a calma, sempre falar suave. Para aquela criança, aquilo é muito impactante. Muito ruim a gente ter hábitos de gritar. Eu sei que é comum, inclusive na minha família, todo mundo gritaria pra todo lado, mas... Então, ao máximo, manter a paz de espírito durante a gestação. E depois que ela nasceu até hoje, tento me policiar ao máximo pra manter um tom de voz calmo, sempre trazendo segurança, informação. Existem marcos no desenvolvimento da criança que são muito importantes. De 6 a 7 meses, é esperado que eles comecem a balbuciar alguma coisa. Olha que pulante! Qualquer som que você vê que ele tá se expressando, mas não com algum sentido. A gente sempre brinca com a Jade, desde pequenininha, chamando a nossa cachorra. Um dia eu gritando a Jaya assim, aí a Jade, Jaya! Só que era um som, não era bem Jaya, né? Mas aqui, ó, a Jaya. Essa aqui é a nossa Jaya. Né, Jaya? Você é minha outra filha peluda. 8 a 9 meses, a criança começa a olhar mais para os nossos olhos e querer nos imitar. São alguns gestos que a gente começa a ensinar para a criança e ela começa realmente a aprender. Esse marco foi o que a Jade começou a engatinhar. Então, assim, os movimentos motores vêm junto também com a linguagem, com a fala. Tem uma diferença entre fala e linguagem. A fala, a pronúncia das palavras. A linguagem são as expressões faciais, os olhares, as sobrancelhas, o nariz, a boca, o sorriso. É como se expressa. Então, a linguagem, ela é mais ampla, porque ela é o que você quer dizer com aquilo e não necessariamente as palavras que você disse. Se seu filho tá tendo linguagem, mas ele não tá tendo fala, é uma linguagem não verbal, mas você vê que ele se comunica da forma dele, ele só tá num tempo diferente das outras crianças, mas tá tudo ok. Você vai aprender a estimular ele de outras formas que vai ser eficiente pra fala. Naturalmente ele vai falar em algum momento. E ela começava a repetir comportamentos, de apontar para os lugares que ela queria ir, apontar para a lua, apontar para o céu, para o passarinho. E foi quando ela começou a falar mamãe. Mas eu acho que isso estava totalmente associado. Quando ela mamava, ela se sentia segura, fazendo alguma coisa que ela queria muito estar fazendo. Então, quando ela estava em algum lugar e ela queria ser resgatada, por exemplo, ela estava na cadeirinha de comer, ela queria ser resgatada, ela gritava mamãe! Era uma mãe de resgate, mas não se referia a mim. Então, por isso que não posso falar. Ela começou a falar mamãe com essa idade, porque... E nem sabia quem era a própria mamãe. Um estado de espírito mamãe. Qualquer pessoa que passasse ali perto pra resgatar ela... De 9 meses a 1 ano, aproximadamente, a gente já começa a ensinar coisas pra crianças, assim, um pouquinho mais complexas. Por exemplo, assim, dar tchau. Tem criança que manda beijo. Do jeito que elas conseguem, claro. Segundo o nosso pediatra, é normal que as meninas desenvolvam a fala e a linguagem um pouco antes dos meninos. Não é precoce, ele antecede o desenvolvimento dos meninos
na mesma faixa etária. Isso é esperado assim até ao longo da vida, inclusive na puberdade, que a gente sabe que as meninas, elas incorporam muito mais cedo que os meninos. Assim, quando a gente tá na 5ª série, por exemplo, as meninas geralmente acham as brincadeiras dos meninos assim, ó, eles ainda têm aquele espírito de brincadeira que as meninas já vão perdendo um pouco antes. Então não dá pra comparar. E um desses motivos é porque a mulher tem os 2 lados do cérebro desenvolvidos para a linguagem. E também de 9 para 10 meses até 1 aninho, pode sair a primeira palavrinha da criança intencional. Mamãe, papai, papá, água, ou o próprio nome da criança. Tem criança que escuta tanto o próprio nome que daí a primeira palavra que fala é o próprio nome. Como que você chama? 1 ano e 4 meses. A partir dessa data é esperado que a criança já fale uma palavrinha cada dia, tenha uma palavrinha nova no repertório dela. Cocô, ela já sabe falar, porque a gente usa fraldinha ecológica, então toda vez que ela faz cocô, já pra iniciar essa concepção de desfraude, né, pra ela entender o que é o que tá saindo dela, a gente já pega o cocô que tá na fraldinha e joga no vaso com ela olhando, dá descarga, fala tchau pro cocô. Também é esperado que a criança já esteja andando. Então é um marco importante a gente ter uma noção. Tem crianças que vão tardar um pouco isso e tem crianças que vão adiantar, completamente normal. Isso não vai interferir em nada no futuro. Por exemplo, a criança que andou antes não tem relação com ser mais esperta que outras crianças que andaram depois, nem vice-versa. É só o desenvolvimento de cada corpo que é diferente em cada criança. Com 2 anos já é esperado que a criança tenha um vocabulário de aproximadamente 150 palavras. Depois de 2 anos, tá formando frases, pequenas frases, por exemplo, já de quer, coisa de 2 palavras pelo menos. Caso seu filho ou sua filha não esteja dentro desses parâmetros esperados para o desenvolvimento da criança, o marco máximo é 1 ano e 6 meses. Seu filho não dá nenhum sinal de linguagem, nem fala, ela não parece entender nem ser entendida, deve ser analisado. Ela pode ter TEA, transtorno do espectro autista, é uma variação no comportamento humano. Você deve procurar seu pediatra para estar instruindo você como melhor estimular essa criança e respeitar também o comportamento natural que ela tem. E o grande vilão desse atraso das crianças que não entram no espectro do autismo chama televisão, telas no geral, né? Pode ser do tablet, do celular, enfim. É uma comunicação de via única. A criança observa e não se comunica com aquilo que ela tá observando. É como se estivesse aplicando uma injeção de conteúdo nela e ela não tem tempo de processar, nem entender e nem se comunicar de volta. Então ela meio que fica hipnotizada. Não é uma coisa indicada até os 2 aninhos de idade. Sei que é difícil, em alguns momentos é necessário dar tela. No momento que as crianças estão dentro do carro, fazendo alguma viagem, preso no bebê conforto lá com cinto de segurança, é muito difícil. Como que uma criança vai entender que ela tem que ficar presa pro bem dela? Raras as crianças que ficam de boa no bebê conforto o período da viagem toda, tirando a hora que eles estão dormindo, né? Acordou, você tá fazendo uma viagem longa ou dormiu antes da viagem, se você der uma tela, aquilo ali facilita muito. Dias de chuva não dá pra você dar uma voltinha com a criança, então assim, fica saturado dos brinquedos que estão ali e chega em algum momento cansativo do seu dia que você dá uma tela pra criança. E isso que eu digo antes de 2 anos de idade, que não é recomendado e tal. Isso acontece e eu sei que acontece, não tem como a gente falar assim, isso não vai acontecer comigo, eu vou tentar ao máximo evitar. Mas tem hora que na realidade da maior parte das mães não é possível, você já tá exausto, às vezes você precisa fazer alguma coisa e às vezes não tem rede de apoio pra tá dividindo colo, dividindo brincadeira, então a criança satura a ponto de você colocar uma musiquinha, uma galinha pintadinha. Não vou ser hipócrita de falar que é fácil ficar sem tela, ainda mais no mundo hoje que a gente ama a tela, nós amamos tela, inclusive vocês aqui estão me vendo através de uma tela, mas é muito recomendado que a gente evite ao máximo dar esse estímulo para as crianças. Eles têm um estímulo visual de cor muito forte e começam a se desinteressar dos estímulos visuais normais. O mundo real é um dos maiores fatores atualmente que estão atrasando a fala das crianças. Esse tempo que a criança está gastando na TV, ele deve ser substituído por tempos de brincadeira, presença, olhar, você olhar no olho da criança, você solicitar que ela pegue alguma coisa. Igual a Jade, no aniversário dela de 1 aninho, ela ficava falando bó, apontando o balão. Aí a gente falava assim, pega a bola e leva pro seu pai, pega a bola e leva pra sua avó, olha a bola! E você vai estimulando a criança com aquela coisa que ela falou, pra ela perceber que você entendeu o que ela disse e aos poucos ela vai entendendo o que você quer dizer. Vai achando o máximo fazer o que você tá pedindo pra ela, vai ser assim, uma comunicação muito legal. Então eu super recomendo esse tipo de atividade com eles, para incentivar a fala. Na hora que estiver dando banho, deixa eu lavar a mão da Jade, cadê o dedinho? E outra coisa também, que às vezes é até recomendado
orientado pelo pediatra caso haja um atraso na fala, que é ir pra escolinha ou colocar em algum lugar em contato com outros bebês de 2 aninhos, junto com o bebê de 1 aninho, junto com o bebê de 3 aninhos, pra criança sentir a necessidade de interagir, visualizar o coleguinha. Eles percebem o que é um olhar adulto e o que é um olhar infantil. A criança é muito inteligente. Filhote de ser humano é muito inteligente. Seu filhote, ele só ainda não aprendeu tudo, mas ele tem um potencial de desenvolvimento muito grande. Só basta você estar presente e ensinar aos pouquinhos as coisas. Uma coisa que não existe é preguiça da criança. A criança não tá com preguiça de falar. Ela só não tá sendo estimulada da forma que ela precisa. Cada criança é de um jeito, mas tem um padrão que a gente deve se atentar, mas se atrasar um pouco mais, um pouco menos. E se você estiver tendo um acompanhamento com profissionais, no caso é o pediatra, no fonoaudiólogo, tá tudo certo. Uma hora vai chegar, a criança vai sim começar a falar do jeitinho dela, com a linguagem dela, logo vai acontecer. Esses são os pontos que a gente deve se preocupar em relação ao atraso da fala, pra gente saber como agir da melhor forma com os nossos bebês que estão crescendo muito, muito rápido, e talvez refletir se a gente precisa mudar algum comportamento em relação a eles para otimizar esse desenvolvimento. Esse foi mais um vídeo. Quem gostou desse conteúdo, dá um like e se inscreve aqui no canal. Um beijinho pra vocês e até a próxima.